Continuando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa com Ayrton Senna. Ayrton, vamos falar um pouquinho de segurança. Eu acompanho corrida de Fórmula 1 desde moleque. Quando estudava na Europa, foi o auge da Mercedes com o Fangio, com o Levesque, que depois morreu naquele acidente estúpido lá. E eu me lembro que a segurança era uma coisa até meio ridícula, né? Quer dizer, eu me lembro ainda antes disso, do tempo que o pessoal corria com aquela touca de couro, né? Era uma touquinha de couro, ia soltão dentro do carro. E hoje em dia você vê o carro se arrebentar, se espatifar e o piloto sair inteirinho ou chamuscado, como foi o caso aí do Berger. Esse tipo de segurança são vocês que começaram a impor? Como é que desenvolveu-se isso? É uma evolução constante da tecnologia aplicada nos carros de Fórmula 1. Então, a estrutura dos carros, onde a gente senta, o chassi que a gente chama, o monocoque, evoluiu demais. Os materiais que são aplicados, a forma da fabricação, fez dos carros muito rígidos, muito fortes, e com uma estrutura, inclusive, para absorver impacto, sobretudo frontal. E, além disso, as pistas, os autódromos foram sendo ajustados, modificados, novas áreas de escape foram criadas, maneiras de diminuir a velocidade do carro quando sai do asfalto antes de bater. E tudo isso foi contribuindo constantemente para uma maior segurança no caso de um acidente. Não só prever o acidente, mas também no caso do acidente... De não acontecer... Exatamente, de absorver o impacto. Exato. O negócio da saída, da retirada dos turbos da corrida, você acha que influi em alguma coisa a nível de segurança? Eu, particularmente, sim. Eu acho que sim, porque... Você acha que melhorou? Nos turbos a gente tinha também um perigo de um incêndio também muito grande. Porque o turbocompressor é uma peça, né, que funciona a 1000 graus de temperatura. E no impacto, existindo vazamento de óleo ou combustível, por consequência, você tinha um incêndio. Encostou ali, pegou fogo. O turbo, qualquer coisa ali perto, a 1000 graus de temperatura, ela tem um incêndio. Por outro lado, a gente usava um combustível que era menos volátil. E atualmente, com a volta dos motores aspirados, a gente tirou o turbo da jogada, então não tem mais esse perigo. Mas os combustíveis foram modificados e não estão ainda, digamos, num ponto ideal em termos de performance, e eles o combustível no momento é muito volátil. Então, o grande pavor do piloto de Fórmula 1 hoje em dia é o incêndio ainda, né? Eu acho que sim. É um grande medo, né? Você tendo um carro bom, que tem uma estrutura boa, no caso de um impacto, que não vai chegar nas tuas pernas ou qualquer coisa assim, o maior receio é realmente você ficar preso no carro e no caso de um incêndio. Você chega na curva a quantos quilômetros por hora? Bom, depende da curva. Em Monte Carlo tem aquela curva de 180 graus do low e você faz a 50, 60 km por hora. Em compensação, a gente tem uma curva nessa próxima corrida agora em Paul Ricard, no final da grande reta, chama curva de Sins, uma curva de 90 graus, mas muito longa. A gente chega nela a 290, 300 e passa por ela a 270, sai dela a 260, então é muito veloz. E quantas mudanças por corrida? Eu já fiz a conta várias vezes. Em Monte Carlo, que é uma pista onde a gente mais usa o câmbio, chega a 2.500, 3.000 vezes. Então, 2.500, 3.000. Então precisa ter um câmbio muito bem arrumadinho, uma alavanca de câmbio correta, luvas muito boas e uma pele já meio calejada para aguentar. Já tem calinho, deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Tem mesmo, tem mesmo. Para aguentar, porque você transpira, né, com a transpiração a pele amolece e com a vibração e tudo mais, o atrito acaba abrindo, né? Mas... Agora, o carro, falar do Emerson agora que está lá, vitória em cima de vitória, esteve aqui, inclusive, no programa, dando uma entrevista simpaticíssima. O carro da Fórmula Indy, ele é mais agressivo, ele é mais violento que o da Fórmula 1, né? A nível de velocidade, etc. A Indy tem duas características. Ela faz corridas naqueles ovais, onde a velocidade é constante, não existe troca de marchas, nada. Sai do box, troca as marchas, coloca na última delas, que é a sexta, e vai em sexta o tempo todo. Então, ali eles desenvolvem velocidade de 350 km por hora, até perto de 400. Até 400. É muito veloz.
e depois fazem corridas em pistas normais, como nós corremos. E até rua também, né? Rua também, como nós. E nessas pistas, eles são mais lentos, porque os carros deles são mais pesados, eles têm mais limitações no regulamento, então... Tem mais limitações. E como consequência, o carro, conjunto chassis, motor, pneus, freios, não é tão sofisticado quanto o carro de Fórmula 1. E a segurança? É igual? É boa, é muito boa. Sobretudo porque, por eles terem um carro pesado, relativamente pesado, eles podem ter mais material no carro para torná-lo mais robusto. A Fórmula 1 tem um peso mínimo e todo mundo procura ficar perto do peso mínimo, que isso é performance, e isso faz com que muitas equipes que não têm estrutura técnica não construam um carro forte tecnicamente. Então, em alguns impactos, se machuca.